Os terrenos, obviamente, nos bairros com mais infraestrutura, nos melhores bairros. Quando a gente fala melhores bairros, geralmente são os que têm mais infraestrutura viária. Esses bairros mais consolidados, eles são mais caros, né? E os terrenos estão ficando cada vez mais escassos. Então, tem toda essa problemática relacionada ao aumento populacional. Um síndico, ele tem não só que administrar o prédio, aquela massa de concreto e tijolos, mas também uma massa de pessoas. Olá a todos, estamos de volta para mais um O Perito Podcast. O assunto agora vai ser verticalização dos condomínios. E para isso eu tenho um convidado muito especial para apresentar para vocês. Para quem não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Antes de apresentar o nosso convidado, não se esqueça de dar uma curtida. Pode ser uma curtida positiva, pode ser negativa, mas comente o que você achar aqui no vídeo mesmo, tá? E se inscreva no canal, isso é muito importante para nós. E o nosso convidado é o Alexandre Galvão, grande arquiteto. Tudo bom, Alexandre? tudo bem, Ansel? Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Ansel. Obrigado pelo convite. Prazerzaço estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é muito maior nosso de estar aqui recebendo alguém do seu quilate, da sua experiência, para falar de assuntos que interessam para os nossos telespectadores, vamos dizer assim, que são, a sua grande maioria, síndicos do Brasil inteiro. Alexandre, fala um pouquinho do seu trabalho, o que você faz, que é a grande importância que vai enriquecer o nosso programa de hoje. Ansel, nós já nos conhecemos aí há um bom tempo. Eu sou arquiteto titular de um escritório de arquitetura que é especializado em condomínios, tanto verticais quanto horizontais. Nós fazemos desde edifícios, né, para incorporadores, quanto reformas em condomínios, portarias, fachadas, ar-condicionado, enfim. Então, a gente tem bastante experiência ali com o dia a dia do condomínio, as suas dores e... né? O nome atual é retrofit, né? As grandes modificações, né? Sim, né? É muito comum, né, nos condomínios, principalmente os condomínios mais antigos, né? A gente tem muito condomínio muito bom, projetos arquitetônicos excelentes da década de 70, 60, mas que hoje precisam ali dar uma... Então, Alexandre, isso que você acabou de falar tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje, que é as consequências da verticalização da cidade. Porque tudo acaba tendo que se adaptar em relação às mudanças que ocorreram, tanto nos condomínios novos que estão sendo construídos, quanto nessas modificações todas que isso acarreta. Então, para começar, eu quero te fazer uma pergunta assim. A gente fala muito em verticalização da cidade, né? O que quer dizer verticalizar? É simplesmente crescer para cima? Tem algum outro conceito embutido? O que você acha? Eu acho que todo mundo hoje, na maioria dos bairros daqui da cidade de São Paulo, né, das capitais do país, está se deparando com essa questão da verticalização. Bem, os terrenos, obviamente, nos bairros com mais infraestrutura, nos melhores bairros... Quando a gente fala melhores bairros, geralmente são os que têm mais infraestrutura viária, uma melhor infraestrutura de serviços, tanto serviços públicos, escolas, creches, né, quanto de comércio também. Esses bairros mais consolidados, eles são mais caros, né, e os terrenos estão ficando cada vez mais escassos. Então, você tem que cada vez mais as alturas dos prédios, dos condomínios, estão se elevando. Isso é algo, não é algo de São Paulo, isso é algo do mundo inteiro, praticamente. A verticalização, ela traz muitos impactos, né, para a pessoa que mora ali no bairro, para o morador, né. Desde o tempo que ele leva para sair do próprio condomínio dele, né, até o tempo que ele leva para voltar, a distância que ele vai estar ali das escolinhas do filho dele, enfim, né.
Então, é como eu estou falando, não é simplesmente um crescimento. Isso envolve toda uma mentalidade, envolve uma questão de hábitos, e hábitos não só por vontade própria, mas às vezes eu sou forçado a adotar certos hábitos em função das condições que eu estou vivendo, né? É interessante você ter falado isso, porque os condomínios verticais na cidade de São Paulo, quando eles surgiram, eles tinham uma primeira intenção de replicar para cima a ideia das residências que existiam na época, né? E eram residências grandes, que era Higienópolis, Campos Elíseos, era essa região. Campos Elíseos. Então, é normal nesses bairros, que foram um dos primeiros a serem verticalizados, você encontrar apartamento de 200 a 400 metros quadrados. Hoje, a tendência do mercado, ela mudou bastante. Então, hoje, em média, um apartamento de 3 quartos, ele tem 100 metros quadrados. 60 metros quadrados, você tem 2 quartos e você tem apartamento de 20 metros quadrados, né? Os famosos estúdios, antigas kitnets, né? E claro, isso traz consequências muito grandes para a quantidade, para o gerenciamento ali do condomínio. Então, um condomínio que antes você tinha, às vezes, 20 apartamentos, né? Hoje, no mesmo terreno, você tem condomínios, às vezes, com 200 apartamentos, né? Então, a demanda de tanto dos serviços administrativos, quanto da infraestrutura geral interna do condomínio, e também para a cidade, né, muda muito, né, em relação ao que era antes. Então a gente chega exatamente no problema que a gente está vivendo hoje, que um síndico, ele tem não só que administrar o prédio, aquela massa de concreto e tijolos, mas também uma massa de pessoas. Sim, que com todas as suas diferenças, suas mentalidades, os seus bons ou maus instintos, né, e hábitos, né, tem toda essa problemática relacionada ao aumento populacional. Então, eu tô associando, Alexandre, verticalização com aumento populacional ou com um aumento de densidade populacional. Exatamente, sim. E quando a gente fala em aumento de densidade, você lembra que não é só a densidade interna do condomínio. O aumento de densidade vai implicar também no tempo que você vai ficar esperando para chegar o teu iFood, né? Esse aumento de densidade no bairro onde você está ali é o tempo que você vai ficar esperando para conseguir entrar com o teu filho na creche, né? Como é que você relaciona esse adensamento urbano com essa infra de serviços? Você citou dois, né? A questão das crianças e a questão do iFood, ou vamos estender isso para o recebimento de mercadorias. Hoje a compra pela internet é o que mais está ocorrendo, né? Sim. Desde a pandemia, né, o comércio online, tanto de bens alimentícios quanto de produtos, ele é o principal item hoje do varejo, né? Ele já passou o varejo de rua, né, o varejo físico. E claro, isso traz uma implicação grande para um condomínio. Então, quando você tem um condomínio ali de 20 unidades, 24 unidades, às vezes os maiores da década de 70, 48 unidades, né, de apartamentos, esse gerenciamento dos serviços de entrega, de o que estava sendo entregue hoje, de um cara que chegava com uma pizza, era algo simples de se fazer ali, feito na própria portaria. Hoje, para um condomínio, quando a gente fala hoje de um condomínio de 280 unidades, né, até esse gerenciamento de entrega, ele tomou outra proporção. Então, você tem que ter áreas específicas para receber para alojar essa chegada, essa troca, né? Você precisa ter também processos internos no condomínio. Hoje, um síndico, né, ele cada vez mais ele está deixando de ser só aquela pessoa bem intencionada, aquela pessoa com cheio de bondade e querendo contribuir. Que tem ali muita... Para ele se tornar cada vez mais profissional, porque ele precisa gerenciar processos ali dentro do condomínio, né? Processos e sistemas, tanto sistemas físicos, né? A gente está falando de
redes cabeadas, redes redes elétricas, tecnologias que estão sendo aportadas a cada momento ali. A gente está agora com essa chegada de carros híbridos, carros elétricos, e que não é nada, enfim, estou até me distendendo aqui, mas que não é nada muito diferente do que a gente viu, por exemplo, na década de 90, né? Final da década de 90, chegada de internet, depois chegada de rede cabeada, né? Então, a cada momento estão chegando tecnologias novas. E o que assim me surpreende muito, Alexandre, é que sempre acompanhado de um maior número de pessoas. A população está crescendo, e ela continua se concentrando nos bairros melhores, e aí a gente, sem querer discriminar, mas os melhores o que são? Os que têm mais infraestrutura, mais comodidade, né? Então todo mundo quer morar perto de onde tem tudo, sim, né? Sim. E isso cria problemas, porque... A cidade, ela tem legislação, ela tenta gerir isso, né, através do plano diretor, lei de zoneamento, enfim. Mas, como tudo que é feito, né, não só aqui, mas, enfim, tem muita imperfeição também, né? Imperfeição? Sim. Que sentido? Essa expansão para cima, esse adensamento, essa verticalização, ela não na prática, ela não acontece de forma equilibrada na cidade. Então, mesmo uma lei bem intencionada de verticalizar, de você adensar áreas próximas a eixos de transporte, a eixos de comércio, quer dizer, áreas bem estruturadas, né, para poder receber essa maior quantidade de pessoas. Mesmo assim, outras áreas que às vezes não estão tão bem estruturadas acabam se adensando e sofrendo as consequências disso também, né? Se eu moro nesse bairro, né, é um bairro pequeno, ele não tem a infra para ser adensada, mas o meu bairro vizinho foi adensado, ele tem a infra para ser adensado, ou as quadras vizinhos, evidentemente... haverá... Até porque nesse outro é muito mais caro, são mais caros os imóveis, e a tendência é expandir um pouquinho para aquele que os terrenos são mais baratos, para dar um incentivo. Mas aí sabe o que eu estou percebendo, o que acontece? Às vezes o sentido da expansão acaba sendo o contrário. Você está falando assim, aqui está sendo adensado porque aqui tem mais infraestrutura. Mas demanda imobiliária também, então, né? Um bairro melhor. Mas aí o que vai acontecer? Se começa a adensar também um bairro vizinho que não tem tanta infra assim, a infra acaba migrando para lá, porque a prefeitura vai ter que adequar isso, vai ter que melhorar o sistema viário, vai ter que levar mais serviços para lá. Sim. Então, é uma expansão no sentido contrário, né? Sim, e alguns bairros, mesmo que a prefeitura tente levar por questões de topografia, enfim, eles têm as limitações naturais do terreno onde eles estão implantados, né? E é muito importante lembrar também que as pessoas não chegam todas de paraquedas ou de helicóptero nos bairros onde elas moram, que pode ter a infraestrutura adequada. As pessoas têm que circular por entre os bairros, né? Então a gente tem os grandes corredores de transportes e tal. Um exemplo muito comum, né, de um bairro que sofre que é vizinho, às vezes, de um bairro verticalizado e sofre as consequências, né, de ser vizinho a esse bairro, por exemplo, as dark kitchens, né? O que são dark kitchens? Dark kitchens esses restaurantes que nos entregam essa comodidade de comidas por iFood, eles implantam cozinhas em grandes centros que tem várias cozinhas ali implantadas. Então, são galpões, barracões, onde eu tenho ali 10, 20 cozinhas de restaurantes implantadas ali. O restaurante não fica ali, mas ele implanta uma cozinha para poder atender mais rapidamente a vizinhança. Geralmente, os bairros mais verticalizados são os mais valorizados, como a gente já conversou aqui, né? Então, são áreas caras para você conseguir implantar esses barracões. Então, esses barracões, eles vão para o bairro próximo, mais barato possível, né? Claro.
Só que ele está ali, mas para atender ao bairro vizinho, né? A maior parte dos pedidos deles vem do bairro vizinho. Então esse é um exemplo cotidiano, até alguns anos atrás deu até teve bastante divulgação na mídia, né, sobre esse problema das dark kitchens. Bom, muito interessante isso. E como você acha que o síndico, que é o nosso público-alvo, né, ele deve reagir com relação a isso? Eu imagino uma coisa, Alexandre, que o síndico ele vai atrás das oportunidades de trabalho para ele é convidado para assumir a sindicatura de um condomínio aqui, um condomínio ali. Ele não vai escolher em função do bairro, ele vai escolher em função das condições de trabalho dele, né? Eu acho que isso tudo demanda um aprendizado, depende uma adequação às condições que ele encontra. A grande maioria dos síndicos que a gente tem contato ali no escritório, a gente vê que ele é sempre aquele misto ali de algo muito profissional com o que deu para fazer naquele momento, né? Enfim, ele tenta ali gerenciar vários assuntos. Alguns ele consegue de forma mais profissional, outros é o que é possível. Agora, o que é importante a gente lembrar que muitas dessas questões, né, que daí trazem o impacto para dentro daí do condomínio, do cercadinho onde ele é ali responsável, muitas conseguem ser resolvidas e melhoradas por uma adequação de procedimentos internos do condomínio, mas mesmo isso também tem um limite. Chega uma hora que é necessário você fazer modificações físicas mesmo no condomínio. Um exemplo muito comum disso que a gente depara muito lá no nosso escritório são as portarias. As portarias, há 10 anos atrás, elas sofriam reformas para atender algumas questões específicas. Depois da pandemia, muitas outras questões começaram a ser incluídas. Por exemplo, há mais ou menos de 6 para 8 anos atrás, foi obrigatório todos os condomínios se adequarem aos portadores de deficiência. Então, houve uma onda de reforma na acessibilidade dos prédios. Então, com rampas, com plataformas. Rampas, plataformas elevatórias, enfim, a gente teve muita demanda para isso, para esse tipo de... né? Depois da pandemia, esse assunto que a gente conversou aqui das entregas é algo que que chegou muito forte. Hoje a gente até já falou aqui um pouquinho antes, a gente sofre bastante, a gente tem recebido bastante demanda com relação também aos carros elétricos que estão chegando, a questão de remodelação de vagas, as vagas específicas para carro elétrico, carregadores, enfim. Então, tudo isso são exemplos de itens, de questões que não vão ser resolvidas com diretrizes internas, com procedimentos. São novas demandas que trazem a necessidade de reformas estruturais mesmo no condomínio. Excelente, Alexandre. Nós temos aqui um hábito aqui no nosso programa, que é o seguinte: a gente recebe ao longo do tempo muitas perguntas de síndicos, de pessoas que gostam desse tema, e a gente vai guardando. Quando entra um programa com que a gente pode utilizar uma das perguntas que a gente tem em estoque, são muitas, né? A gente faz aqui para tentar responder, ou eu, ou o convidado, né? Inclusive, quem elaborou a pergunta, ele tem até um bônus, que eu já vou dizer qual que é. A pergunta que eu tenho aqui para você é o seguinte: ela é do Gustavo Linhares, ele é de São José dos Campos, interior de São Paulo. Gustavo, você não mandou seu endereço, manda para você ganhar uma caneca do programa O Perito, igual essa aqui, por favor, tá? O Gustavo Linhares, ele conhece bem o programa, tanto pelo teor da pergunta dele. Ele fala assim: professor Ansel, mais uma pergunta polêmica para a sua coleção, porque ele sabe que vem muitas perguntas polêmicas, né? Verticalização é ruim ou o problema é a falta de planejamento?
ele está se referindo às dificuldades que a verticalização provoca. Sim. Ela em si é uma coisa má ou faltou se adaptar para aquilo que estaria chegando? O que você acha disso? A verticalização, até para uma questão ambiental, ela é muito melhor do que uma cidade horizontal. Então, por exemplo, você tem cidades como Los Angeles. É uma cidade que ela tem, claro, o centro dela verticalizado, mas é uma cidade, tem um conceito que a gente costuma usar, ela é espraiada, né? Então, ela ocupou uma grande área e, evidentemente, por mais arborizado que seja, você não vai ver um animal silvestre nessa área que ela ocupou, por fazer uso de casas baixas, o estilo americano de morar. Los Angeles, vai. Sim. Então, para a cidade, para o meio ambiente, quanto mais a cidade puder ser compacta, e daí a gente vai estar falando de verticalização, é melhor. Então, a verticalização em si, ela não é o problema. O problema é a verticalização desordenada. É a verticalização que chega antes de existir ali uma infraestrutura de serviços de todo tipo para dar conta dessa verticalização, né? Então eu acho que eu posso responder assim, Gustavo, eu acho que o problema não é bem a falta de é a falta de planejamento, porque as condições de infraestrutura, elas vêm a reboque da verticalização. Então, sim, Gustavo, o mais correto seria a verticalização vir já para lugares onde já existe uma infraestrutura implantada ou a infraestrutura está sendo implantada junto com esses mega empreendimentos, né? O grande problema é que aqui no país como um todo, São Paulo não é diferente, a infraestrutura vem a reboque. Então, primeiro se verticaliza e depois corre-se ali para adaptar a rua, dar um jeito para ver o que resolve. Tudo, né? Espero que tenha te satisfeito aí, Gustavo. E manda teu endereço para eu te mandar uma canequinha legal essa. Alexandre, vamos dar um break aqui. Nós vamos voltar aqui para dar uma continuidade nesse assunto numa outra oportunidade. Foi muito interessante, tá? Espero que você tenha gostado também, né? Sim. Sou espectador também aqui do programa de vocês. Então você sabe que todo convidado que vem aqui também ganha um brinde. Não é essa caneca, essa aqui é do cenário, né? Mas muito essa obrigado. É uma canequinha para você levar de decoração do programa O Perito. Muito tá? obrigado. Espero que obrigado. você tome grandes cafés com leite, chocolates. Café. Então tá. Obrigado. Bem, chegamos ao final de mais um O Perito Podcast. Convidando vocês para assistir os próximos programas, onde vai ter algum assunto correlato ao que a gente já viu aqui agora. O próprio Alexandre prometeu que vai voltar aqui, tá? E não esqueça, curte se você gostou, descurta se você não gostou, deixe um comentário, isso vai nos ajudar a melhorar cada vez mais o nosso programa. E aguardo vocês no próximo. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.